Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês conseguem me dizer uma hipótese em que o locatário ele poderia obrigar o locador a renovar o contrato de locação que tem entre as partes? Sim, existe, eu vou contar para vocês essa possibilidade aqui nesse vídeo. Não sai daqui. Então, galera, existe sim essa possibilidade, e essa possibilidade ela se dá dentro das locações empresariais. Então, imagine que você é um empresário, acabou de abrir uma empresa, tá certo? E a sua empresa ela ainda não tem capital suficiente para suportar no passivo dela a aquisição de um imóvel. Então, você começa a procurar, e aí você encontra aquele imóvel que está ali para alugar. E você vê que ali, naquele local, você vai conseguir desenvolver sua atividade empresarial de forma excelente, que ali você vai conseguir fazer a captação, a prospecção dos clientes que você deseja, ou seja, ali é o ponto que você estava procurando. E aí você celebra um contrato de locação. 6 anos depois desse contrato de locação, o locador chega no comecinho do último ano e diz para você, cara, não dá mais, eu acho que quando acabar o nosso contrato, eu não quero mais renovar com você. Ele não lhe dá nenhum motivo plausível para não querer renovar isso, tá certo? E aí você fica, poxa, cara, eu dei duro, ralei para conseguir minha clientela aqui, para sustentar, para conseguir desenvolver a minha empresa aqui, e aí, por mera deliberalidade do locador, eu vou ter que sair do meu ponto comercial. Gente, aí você vai lá e vai fazer o quê? Vai procurar um advogado. E aí quando você procurou o advogado, ele foi e disse assim, cara, analisando isso aqui, eu vejo que você tem o direito de inerência ao ponto. E aí você fica, poxa, cara, o que é o direito de inerência ao ponto? E aí eu vou explicar para vocês. O direito de inerência ao ponto, ele nada mais é do que o locatário, ele tem direito de obrigar o locador a renovar o contrato de locação de forma obrigatória. Mas para isso ele tem que seguir alguns requisitos, tá certo? Aí você chega lá para o seu locador e disse, cara, é o seguinte, eu consultei o meu advogado e ele me disse que eu tenho direito de inerência ao ponto, certo? Aí o locador vai dizer, que negócio de direito de inerência ao ponto, do que eu quero é que você saia daqui, eu não quero mais você aqui, e vocês assim. Aí você volta para o seu advogado e diz, ele disse que não vai respeitar esse meu direito de inerência ao ponto e eu não sei mais o que fazer. E aí o seu advogado vai e te responde sim. Você tem sim o direito de inerência ao ponto. Vou te explicar por que você tem direito de inerência ao ponto. E ele pega e lhe explica. Seu contrato ele já tem uma duração de 5 anos. Ele foi celebrado por prazo determinado. Ou seja, seu contrato, desde que você começou, ele é escrito e foi celebrado para ter uma duração de 6 anos. Certo? Então, você tem um contrato por tempo determinado, ele é escrito. A lei exige que você exerça a mesma atividade empresarial por pelo menos 3 anos e você já está há 6 anos nesse ponto desenvolvendo a mesma atividade empresarial. E para você conseguir fazer esse direito de inerência ao ponto, o contrato ele tinha que ser de pelo menos, no mínimo, 5 anos a duração do contrato. Ou seja, você preenche todos os seus requisitos. E quando é que você tem que ingressar com a ação que a gente chama de ação renovatória, certo? Tem que ser, o ingresso dessa ação ele tem que se dar nos primeiros 6 meses do último ano da relação contratual. Então o seu locador chegou para você e disse que não queria mais ter uma relação contratual com você no primeiro mês do último ano da sua relação contratual com ele. Então você ainda tem tempo hábil para ingressar com ação renovatória, fazendo com que ele renove de forma obrigatória esse contrato de locação, mantendo por 5 anos esse contrato, tá certo? Esse já é um entendimento do STJ. E aí, você vai ver isso e diz assim, poxa cara, então tem como você entrar em contato com o meu locador, ou então com o advogado dele, se ele já tiver advogado constituído, para que a gente tente resolver isso de forma amigável, já que você vê que a gente tem um bom direito. E aí o seu advogado, com certeza, ele vai tentar fazer essa solução de forma amigável. Se não conseguir, antes que dê os 6 primeiros meses do último ano do seu contrato, ele vai ingressar com ação renovatória para que esse contrato ele seja renovado, tá? Por mais 5 anos. Beleza? Então, esse é um dos muitos benefícios que o legislador previu para preservar o exercício da atividade empresarial aqui no Brasil, tá certo, galera? Tem algumas exceções que o locador pode se utilizar
para se negar para renovar esse contrato de locação. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, se você quiser saber essas exceções, eu coloquei lá no link da minha bio um artigozinho falando de todas essas exceções. E se você quiser que eu grave um vídeo falando dessas exceções, eu gravarei com prazer. Comenta aqui embaixo e se você gostou e acha que alguém precisa saber dessas informações, manda para um amigo, beleza? Tchau, tchau!